Cecília. Olá, Suzana. Oi, oi. Ei, Oi, Alexandre. Alexandre. Alexandre, Olá, querido. Lúcia. Tudo E bem, aí, a seu Lúcia nome? Olha, Cília. vai fazer. A República Mineira está aqui em seu nome. Muito Pois é, Tá tá em aqui, ó, peso, hein? pessoal corporativo aí. É, Eu chamei o Alberto Bresciani, mas eu não sei se ele viu. O Alberto está desligado até de WhatsApp. então, eu até pensei se ele viria mesmo. Aí a nossa divulgação, viu, gente? De cursos e eventos. Tudo bem, Adriane? Ei, querido. Bom te ver. Pois é, saudade. Você está no Rio? Estou no Rio. Ah, quando vier por essas bandas, avise. Tá. Vamos ver. Final do ano eu vou aí, sim. Pois é, Aí a gente toma uma cerveja, vamos sim. se possível, para celebrar o 2 de outubro. É, vamos ver, né? Se a gente Ai, consegue se ver livre desse pesadelo rápido. Quer dizer, Isso. rápido já não o é dia mais, se né? Tarde arrasta. demais para ser rápido. Tá louco. Tarde demais para ser rápido, mas Ninguém aguenta mais. É insuportável. é. Verdade. Gente, eu não vou poder ficar o tempo todo, porque eu estou numa função de avô. Eu tenho que Avô buscar os é cachorros da minha filha, que estão na Ah, bom creche. demais, hein? Vai, isso é Avô. bom demais. alvo. É, aham. Não. E depois vou para o lançamento. Lançamento de quem, Alexandre? É do Carlos Eduardo, Hum. não sei o nome. É cria da estação aí também. Vem cá, o Carlos Eduardo está lançando o livro hoje? Tem lá na janela, Não, não estou sabendo. né? Pela Todavia. Não estou Tem que sabendo, menino. puxar a orelha desse menino. Não pode ser assim, não. Não, é porque eu É. fico meio fora das redes, né? É. E aí eu acabo não acompanhando nada, né? Assim, muito horrível. É. E ele não mandou assim por WhatsApp nem nada. Eu vi no Instagram ou no Facebook. O outro. Eu não estava sabendo. Aí eu vou lá. Gosto muito dele. Nuno, você que vai falando, tá? Para É que eu começar. pensei que tinha introdução ainda. Eu estou quietinho aqui. Ah, não, tá, não. Tem. Eu estou esperando, eu estou aqui. Eu sou obediente. Peraí. Então a gente começa, Camila? Ou melhor, Já esperar? podemos começar já. Tá, Já estamos gravando. estava aqui meio esperando assim um pouco. Marlene, Leonardo, Mara, Maravilha. Lila. Vamos, então. Gente, então, boa tarde a todos, né? Bem-vindos ao Instituto Estação das Letras, ao concerto de poesia. Esse concerto já tem bastante tempo que a gente realiza, chamando os poetas, né, para conhecer melhor, quer dizer, alguns às vezes até dispensam, né, assim, apresentações, ou enfim, mas a gente chama para conhecer os poetas um pouco mais de perto, né? A gente pede que eles leiam poemas, conversem conosco, que não seja só uma leitura rápida e um poema, dois, que eles, né,
compareçam, né, mostrando um pouco do seu trabalho. Por isso o nome de concerto, né, porque é mais longo, o poeta tem mais tempo para se apresentar. E então é isso aí. Queria agradecer a presença de todos nesse sábado, que no Rio, por acaso, maravilha, o sol saiu de novo, que estávamos sem sol, né? E agradecer a presença de vocês nessa tarde, agradecer aqui ao Nuno e a Malar Margens, a, a, a colaboração, a parceria, né? E as duas poetas, Adriane Garcia, né? E a Jussara Salazar, a presença no nosso concerto. Quem vai dirigir os trabalhos, como sempre, é o Nuno, e eu vou passar a palavra para ele. Obrigada, Nuno. Obrigado a você. Eu queria só complementar que, além dessa oportunidade da gente conhecer mais profundamente o trabalho de Adriane e Jussara, ela fica registrada, né? Então, ela vai para o YouTube tanto do Instituto quanto para o YouTube de Malar Margens para consultas futuras, enfim, e temos lá já um grande acervo, né? De vários poetas representativos da cena contemporânea, né? Bom, hoje eu tenho, como sempre, né? Eu vou me repetir, porque eu tenho grande alegria de estar aqui, eu tenho sempre grande alegria com as pessoas que a gente traz, e tenho, nesse momento também, uma grande alegria de estar trazendo a Adriane Garcia e Jussara Salazar. Como a gente sabe que algumas pessoas podem não conhecer especificamente uma poeta ou outra poeta, eu vou fazer, como sempre faço também, uma breve narrativa de cada uma, né? Então, vamos lá. Adriana Garcia, poeta, nascida e residente em Belo Horizonte, publicou Fábulas para Adultos Perder o Sono, que recebeu o Prêmio Paraná de Literatura em 2013, edição da Biblioteca do Paraná, e que tem uma segunda edição que está à venda, inclusive, pela Confraria do Vento, que é de 2017, mas tem lá à venda. O Nome do Mundo, pela editora Armazém da Cultura, Só com Peixes, também pela Confraria do Vento, em 2015. Embrulhado para a Viagem, esse vocês localizam na internet, é de uma coleção Leve um Livro, de 2016, que foram distribuídos, acho que 50 ou 60 mil exemplares de vários livros, não é, Adriane? Sim. É um projeto muito bonito, com livros muito interessantes, entre eles o Embrulhado para a Viagem, da Adriane, e que vocês encontram em PDF na internet, é só pesquisar, um livro muito interessante. Garrafas ao Mar, da editora Penalux, em 2018. Arraial do Curral del Rei, A Desmemória dos Bois, da editora Conceito Editorial, 2019, que é um livro sobre aspectos da relação com a história da cidade de Belo Horizonte, né? Eva, Pronto Poeta, da editora Caos e Letras, de 2020, um livro de matriz fundamentalmente feminista, né, Adriane? Sim. Muito, muito interessante também. E estive no Fim do Mundo e me lembrei de você, selo altamente recomendável, adorei o nome desse selo, da editora Peirópolis, 2021. Ela participa de várias antologias, tem poemas traduzidos para inglês, francês, espanhol, em diversas revistas e coletâneas do exterior. Em 2017, ela foi co-curadora da FLIR-BH, juntamente com Francisco de Moraes Mendes. Em 2021, foi co-curadora da FLIR-BH Luanda, com Caio Carmona. Bom, Jussara Salazar, também com grande alegria de você estar aqui, Jussara. É escritora e artista visual, publicou Inscritos na Casa de Alice, em 1999, Baobá, poema de Letícia Volpe, em 2002, Natália, de 2004, Corauris Sonoros, em Buenos Aires, no ano de 2008, Carpideiras, em 2011, com a Bolsa Funarte, ficando entre os finalistas do Prêmio Portugal Telecom na edição 2012, O Gato de Porcelana, O Peixe de Cera e as Coníferas, em 2014, FIA 2016, que tem a ver com as fiandeiras, não é, Jussara? Sim. Esse livro, eu confesso que eu vou adquiri-lo agora, porque eu estou muito curioso por esse livro já há muito tempo e vou suprir essa falha agora. Corpo de Peixe em Arabesco, em 2019. O Dia em que Fui Santa Joana dos Matadouros, Prêmio Hermílio Borba Filho, em 2020, e finalista do Prêmio Jabuti. E Bugra, em 2021. Tem sua obra publicada em diversas revistas traduzidas para inglês, francês, espanhol e alemão.
é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná. Bom, essas são as duas poetas interessantíssimas que nós temos aqui. E eu queria começar a conversa, a nossa conversa é uma conversa bastante direta, a gente vamos atravessar questões que perpassam a poesia de vocês. E, aliás, existe uma forte interação entre a escrita de vocês duas. É muito bom ter vocês duas aqui juntas, porque alguns temas algumas questões são comuns, são questões contemporâneas muito pungentes, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta para as duas. Como é que vocês começaram a se relacionar com a poesia? Como é que se deu esse primeiro vínculo com a poesia para vocês? E, ao fim de cada resposta, que vocês leiam 3 poemas cada uma. Pode começar, Adriane, por ordem alfabética. Então tá jóia. Bom, essa minha relação com a poesia se dá muito cedo, porque na minha alfabetização, assim que eu vou para a biblioteca escolar, um dos primeiros livros que eu vou conhecer na vida é de poesia, que é da Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo. E eu fiquei muito encantada com a poesia, com o poema. Eu acho que, para mim, criança, foi muito fácil ler aqueles poemas. Tudo colaborava ali para que eu gostasse do poema. Esse livro, Ou Isto ou Aquilo, é extremamente lúdico, né? E a coisa do verso ser curtinho, e a coisa da Cecília ter muito ritmo, né? De tudo dela ser tão musical. Então, assim, nossa, eu me apaixonei por aquela forma de escrita. E, a partir de então, na minha sequência de leituras na escola, eu sempre frequentei biblioteca escolar, eu sempre procurei a poesia, porque eu aprendi ali no livro de Cecília que poesia era uma coisa muito boa. Então, não houve para mim essa coisa de ter que me acostumar com a poesia ou de alguém ter que me convencer que a poesia era boa. A poesia caiu na minha mão, assim, no acaso de uma mesa cheia de livro, e eu me encantei por essa linguagem. E, a partir dali, eu lia, né, os livros ali que ficavam disponíveis para as crianças da minha idade, e sempre procurava poesia. E quando eu comecei a escrever as minhas coisas, eu comecei a escrever muito cedo, sem nenhum desejo de publicar, sem nada a ver com que era ser escritora, nada disso. Eu escrevia como uma necessidade mesmo, de me expressar. E, ao me expressar, eu acabei me expressando em versos, acho que de tanto ler, né? De ver que naquela forma os outros se expressavam, aquilo caía em mim como a expressão do outro, e eu me expressava daquela forma também. Você pode, então, falar 3 poemas, Adriane? Aí a gente Claro, deixa eu... Posso. Eu vou ler, então, já que nós estamos falando do comecinho, eu vou ler 3 poemas do O Nome do Mundo, que foi o primeiro livro, na verdade, que eu organizei, né? Porque o Fábulas, ele é editado primeiro por uma coisa do destino, né? Que eu ganho o Prêmio Paraná e aí ele é publicado primeiro. Mas, na verdade, o primeiro livro que eu escrevi e organizei foi O Nome do Mundo. Então, deixa eu ler aqui. Sim, já que estávamos falando de palavras. Palavras. O leviano ardor que nos toma. O primeiro que as registrou queria livrá-las dos buracos negros, tomado de amor por sua sedução. Era um cego o que as inscreveu na pedra dura, saiu de mãos feridas. Sempre machucou alguém, aprisioná-las, mas parecem bem de uniforme. Se soltas, loucas, saem, incendiando calmas, em competentes provocações, gostam de aortas, miocárdios, matam como quem dá vida. As palavras são Shiva e nada escapa ao seu fogo. A bênção coube a poucos. Todo sábio é calado. Cavidade. Quando o outro me olha, eu sorrio. Ele não tem que saber o que vai até o meu palato mole. E eu sei o que vai no dele. Incêndio, palha, sarça, a corça correndo na mata, fôlego, fumaça. A paisagem é soluço
e engasga. Obrigado, Adriane. Eu que agradeço. Jussara? Exatamente. Eu estou lembrando, a pergunta era sobre... Como é que se deu a sua aproximação com a poesia, de tal modo que você se tornou poeta, né? Como é Olha, que aconteceu esse... Para cada um eles têm formas comuns e formas sim, incomuns, né? A gente gostaria de sim. saber a sua. A minha forma, eu considero que é incomum, porque eu não comecei a escrever poesia, não é assim. Primeiro tem um detalhe interessante, eu aprendi a ler sozinha. Eu aprendi a ler em casa, com a minha mãe, aos 3 anos, ela lia história em quadrinhos, né? E eu comecei a associar as letras a desenho. Minha mãe era professora de português, e um dia eu estava lendo, ela descobriu que eu estava lendo. Eu tinha decorado o som da letra com o desenho. Um dia eu estava lendo, e aí foi um processo complicado, porque eu só fui para a escola, na verdade, aos 8 anos. Fui protegida da minha mãe, né? Porque, na verdade, eu não queria ir para a escola, eu gostava de ficar em casa. Minha mãe, ela acabou deixando, né, que acontecesse esse desvio, né, que depois veio a me prejudicar bastante. Então, eu comecei a ser uma leitora muito intensa, mas assim, eu lia tudo que criança lê, né? Li toda a coleção do Monteiro Lobato, já comecei a ler, 3, 4 anos, já estava lendo tudo. E ali foi indo, quando comecei a escrever de fato, eu não achava que aquilo poderia ter alguma questão, algum valor, algum não é, alguma, vamos dizer assim, alguma perspectiva. Mas porque eu também tinha uma outra questão com as artes visuais, né, que foi a minha primeira escolha realmente. Eu sou designer, né, de formação, e tive um, um caminho muito longo, né, com as artes visuais, com escultura, com desenho, com pintura, até muito tempo, né? Até que, a partir de um momento, já depois, né, já passados 30 anos e tudo, a poesia começou a me aclamar, né, algum desejo de escrever. Eu já tinha lido, né? Na adolescência eu me deparei com uns versos num muro lá em Recife, né? Na época eu morava em Recife, e eu fiquei muito, muito perturbada, né? Com aqueles versos, e depois eu descobri que aquilo era Fernando Pessoa. Era Fernando Pessoa. Eu fui pesquisando. Eu procurei, na época em Recife havia uma livraria chamada Livro 7, de um livreiro famoso que infelizmente agora, o Tarcísio, faleceu na pandemia. E eu fui até lá, a livraria, a gente ia, né, passava a livraria no centro. Eu fui até, o que é isso aqui, né? Eu fui pesquisando, na época não tinha Google, né? E me disseram, isso é Fernando Pessoa. O Eu Profundo era o poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. E eu li aquilo, comprei o livro, né, O Eu Profundo e os Outros Eus, e aquilo foi um momento fundante para mim, mas demorou muito tempo para que eu me entendesse com essa história de poesia, porque ao tempo que eu me identificava muito com aquela linguagem um pouco avessa, né, um pouco estranha, né, um pouco contra a linguagem, eu já tinha outras ocupações, né, com as artes plásticas, com as artes visuais, com o meu interesse pelo design. Então, pelo design. Então, e eu achava que o poeta era um ser assim, quase inexistente. Meu Deus, o que é isso, né? Como que você vai ser poeta? Não, não pode. Isso é coisa para
E também a questão do machismo, né? Que poesia era lugar de homem. Havia poucas poetas que a gente ouvia falar, mulheres, como a Adriane mesmo mencionou, a Cecília Meirelles, porque realmente era uma voz única, né? No meio daquele mundo masculino e tal. Então, a poesia veio depois, já adulta, quando não tinha mais como fugir da coisa. Eu comecei a escrever em cima dos meus desenhos, né? Expunha, né? Fazia exposições, e as pessoas diziam, não, mas tu não está mais. Tu está escrevendo demais em cima dessas coisas aí. Então, para assumir, realmente, para mim, foi complicado chegar a dizer, eu estou escrevendo poesia, eu sou poeta. Inclusive, nessa época, tinha um trabalho meu, né? Um trabalho já na psicanálise, e precisou de muito empurrão de um psicanalista para que eu assumisse essa história, né, de que eu queria mostrar aquelas coisas para as pessoas, aquilo que eu escrevia. E então realmente não foi um caminho muito fácil, muito tranquilo, não foi nunca assumidamente assim, eu quero ser poeta, né? A poesia invadiu a minha vida, me Jussara, possuiu assim. engraçado, deixa eu só comentar um Não, negócio. Engraçado que é você isso. começou dizendo que era comum. De comum não tem nada. Não, eu Tem um disse incomum. percurso. Eu acho que a minha Ah, pronúncia não foi muito incomum. boa. Entendi comum, é Não, eu falei conturbado, o é meu um percurso foi labirinto. bem incomum. Eu acho que a minha Ah, tá, pronúncia entendi. não, Eu que não, ouvi não errado, foi muito então. boa. Eu acho que foi bem incomum, como ainda, É, como ainda interessantíssimo. é, como Uhum, ainda é. Eu acho que ainda é muito uhum. esquisito, eu acho. Hoje eu tenho a poesia na minha vida como uma necessidade total. Mas assim, às vezes eu fico me questionando assim, não é sobre assim ideias muito profundas, né, da existência, da poesia enquanto existência e tal. Até acho Uhum. bem mágico assim, né, o fato de que eu penso coisas que ficam lá na minha cabeça e depois elas viram essas coisas que são poemas e elas saem com uma dicção bem parecida umas com as outras, né? Eu acho poesia uma coisa meio do outro mundo, assim. Mas uma coisa que eu não sei se vocês pensam assim, eu acho que o lugar de poeta é esse incômodo, né? A gente vê nas redes e tal, a gente vê muitas pessoas muito satisfeitas e confortáveis com o nome poeta, enfim, e habitando essa denominação com muita alegria e tal. E no fundo, eu acho que eu vejo como mais autêntica a postura de quem assume esse incômodo da relação com a poesia. Não é uma relação pacífica, não pode ser uma relação pacífica, porque a gente lida justamente com a parte da realidade que não é a realidade confortável, né? Enfim, então Exatamente. esse incômodo ele é presente, né? Quando alguém diz assim para mim, eu gostei muito desse poema aqui, aí eu vou olhar o poema e penso, é como se alguém tivesse enxergado uma espécie de víscera minha, assim, e tivesse dito, nossa, como eu gosto das tuas vísceras. Eu, eu acho muito engraçado, assim, porque eu fico pensando no quanto de coisa doída que tem ali, de alegria, de coisa, e que aquilo Uhum. chegou em alguém. Então, eu tenho, assim, a ideia de que quando a gente publica, aquilo não é mais da gente mesmo. Aquilo, quando alguém diz eu gosto do poema, é porque o poema é daquela pessoa, não é? É daquela leitura, daquele outro mundo que agregou ao meu mundo o seu sentimento, a sua sensibilidade, a sua expectativa, né? Eu acho que é uma ponte que se constrói entre o que eu sou e o que aquela leitora, aquele leitor é naquele momento, e que é também onde se conclui ou se abre uma perspectiva bem mágica
bem assim, rica, né? De possibilidades. Mas, assim, eu não acho muito normal, dentro dos parâmetros do cotidiano, alguém dizer: eu sou poeta. Nossa, que bom, eu sou poeta. Não, não acho bom ser poeta. Acho bem profundo, bem esquisito, né? Mas eu, assim, eu também tenho outras questões. Eu escrevo, depois eu não lembro. Está no livro, mas se alguém lê, eu preciso lembrar. Está no livro, tal. E os meus livros, inclusive, eles têm uns erros interessantes que eu acabei aproveitando, que às vezes eu publico um poema que já foi publicado num outro livro, tem várias repetições, porque eu não lembro. Chega à estranheza, o Dia que Fui Santa Joana dos Matadores tem um poema que se repete. E o editor achou que era proposital, mas não era proposital, porque eu não lembrava que eu já tinha colocado ele. E quando eu vou revisar, aquilo fica soando como um mantra, e eu não vejo assim o livro, né? Então, dentro do arquivo, eu não percebo que aquele poema está repetido. Eu já cometi esse erro, entre aspas, várias vezes, porque eu não memorizo meus poemas, eu não sei ler. Como Eu não diria o sei. Oswald, a contribuição milionária de todos os erros. Não é? Se me disser, decore um Acaba virando poema, uma performance. decore um poema para mim é uma coisa torturante, porque eu não consigo. Então, mas fale 3 poemas para a gente, Jussara. Eu estou com os livros mais... Uhum. Algumas coisas assim, eu não sou tão organizada como a Adriane, né? Então, eu vou ler eu vou começar com um pequeno poema aqui do Dia que Fui Santa Joana dos Matadores, que está aqui na minha frente, que é do Maria Degolada, né? Que chama-se Responso Mudo, que é um poema final, né? Que fala da degolação da Maria Bueno, né? Calarás, não dirás que. Calarás, não dirás que. Não ainda que, fio êxtase, não a cruz, não Rambôs, mas Mefisto, para que vistas o nada disto, não o teu, mas o hostil, nada no reino que, e não as 3, não mesmo que te façam crer, nada dirás, o verso em dobro e restarás apenas tu, o teu salobro. A morte da vaca, esse é do Fia. Sob a geografia santa deste mapa, urdido entre espinhos e azuis, te arvoras, ruminando a terra, lavorando o pasto. A asa negra ronda, paciente, aguarda teu manto malhado tombar sob o sol. Por isto foge de que teu desterro já foi anunciado na secura do céu. E aí, eu vou ler um curtinho, porque esse aqui eu vou deixar para depois. Marítimo. O que não navega, o meu sonho ideal, o meu corpo navega à deriva, como uma folha ou qualquer coisa que se vai, papel ao vento. Os prédios me olham em silêncio. Esse é do Corpo de Peixe em Arabesco. Eu fiz uma salada, uma coisa meio confusa, porque, como são livros, os meus livros são temáticos, né? Então, eu misturei vários temas aqui. O tema da morte da vaca, né? Que é um livro feito no sertão. Na época que eu fiz o projeto Tufia, havia uma grande seca. E no caminho onde eu ia para o sertão, eu via muitos urubus cercando os bois e as vacas, esperando que eles caiam, né? O urubu, quando ele encosta na vaca, no chão, ele fica olhando, porque ele sabe que ela vai cair. Aquilo me dava uma tristeza imensa. Presenciar aquela espécie de velório, né, daquele animal por falta de água. É isso. Mas Você vê o que meus caos poemas não são muito alegres, né? o caos a poesia não precisa ser alegre. E o caos é sempre criativo. Você já fez uma confusão aqui, mas esse caos ele sempre Eu sou traz a caótica. criação, né? Gente, eu queria perguntar a vocês sobre como é que vocês estão vendo hoje
Como é que é a visão de vocês sobre essa mudança mais do que necessária, essa tomada de protagonismo das poetas mulheres, né, que têm produzido livros cada vez, né, são sempre uma produziram, mas assim, aparecendo agora, né, ou seja, é possível que apareçam, ou seja, como você mesmo disse, Jussara, poeta poesia era um negócio de homem, né, muitos anos atrás, né, e aí isso foi, né, saudavelmente modificando. Ainda não estamos numa situação ideal, estamos longe disso, né? Enfim, mas ocorreram mudanças. Queria perguntar como é que vocês estão vendo esse cenário e como é que a poesia de vocês se coloca nesse contexto. Adriane. E vamos lá. Bom, primeiro, eu acho muito interessante e notável essa produção feita por mulheres, não só na poesia, mas em todos os gêneros literários. Há um boom de mulheres escrevendo, mulheres publicando. A primeira coisa, né, que a gente sempre tem que pensar é que isso não acontece só graças à nossa vontade de agora fazer isso, né? Isso acontece porque muitas mulheres de eras passadas, durante todo o tempo histórico, lutam para escrever. Isso sempre me emociona. Apanham para poder escrever, para poder ler, e morrem para poder fazer esse exercício. Então, jogam seu nome no lixo, né? Afrontam toda a moralidade das suas épocas para que hoje a gente possa fazer esse exercício. Então, toda vez que toca nesse assunto, eu gosto de pensar que a gente deve se lembrar deste tributo, né? Nós devemos, nós mulheres de hoje devemos esse nosso exercício, tanto a nossa força de estar aqui agora contribuindo no exercício coletivo que é a literatura, porque a literatura é uma arte coletiva, quanto à luta dessas mulheres que a gente acaba trazendo para os nossos livros, né? A Jussara sempre traz as mulheres para os livros dela. Aliás, é uma coisa que tem muito em comum a minha obra com a da Jussara. Eu vejo muitos pontos, né, de contato da nossa poesia, isso dela fazer livros temáticos, eu também faço livros temáticos, isso da gente, de alguma forma, sempre trazer a ancestralidade das mulheres para os livros, isso da gente fazer um exercício em poesia que é muito tradicional na ficção, que é ver o entorno, ver uma cena, ver uma problemática social e pensar, eu posso contar isso em poesia. Então, eu vejo muitos pontos de contato. É notável esse tempo, né, em que a gente está tendo essa profusão de escritoras escrevendo e publicando. Acho que muito disso se deve também a uma maior democratização dos meios de produção do livro, as pequenas editoras, né, acho que tem a ver também com esse fato, né, porque enquanto a gente dependia de mandar o livro, né, pelo correio, os originais, para que as 5, 6 grandes editoras e médias do país nos retornassem dizendo, vamos publicar o seu livro, simplesmente não acontecia, né? A professora Regina Dal Castanho, da Universidade de Brasília, tem um estudo em que ela aponta claramente com os números o que foi feito por essas editoras nos últimos 30 anos, né? Então, a hegemonia é do homem branco, hétero, classe média, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, há uma mudança notável nesses tempos. Acho que uma coisa muito bacana que aconteceu no ano passado foi a indicação de 6 mulheres poetas, né, a Jussara entre elas, indicadas ao Prêmio Jabuti. Não que estes prêmios de livros publicados, ou seja, com o nome dos autores, sejam prêmios confiáveis, no sentido de que eles manterão certas propostas. Esses prêmios, na verdade, eles estão inseridos num contexto político-social em que também existe uma pressão. E nós, mulheres, hoje exercemos uma pressão da forma como nos colocamos e da forma como exigimos, obviamente, que aquilo que nós produzimos em arte seja olhado por si só, né? Seja olhado como arte.
Se a gente for olhar bem, Nuno, é uma questão assim, em primeiro lugar, é uma questão de reparação, no sentido que você tem nas mulheres metade da humanidade, e que durante tanto tempo, né, se pensou, isso me parece tão absurdo, isso me parece tão transtornado, né, se pensar que a história da humanidade possa ser contada por metade dela, né, e que essa história contada pela metade é a história do todo. Como é que uma coisa dessa é concebível, né? Então, eu acho muito bacana. Eu acho que as mulheres estão em maior profusão hoje, contando da história da humanidade de forma mais completa agora, né? As mulheres que desmaiam e arfam e que amam docemente estão desaparecendo dos livros e as mulheres reais estão aparecendo. Que sempre existiram, né? Sempre existiram, mas não eram representadas. Sim, e a representação era masculina, era uma distorção da mulher real. Exatamente. Né? E, então, fale 3 poemas para a gente, talvez do Eva, proto-poeta. Vamos falar do Eva, então. Vou ler uma parte do Eva, que é a parte que eu acho que a coisa vai ficando mais engraçada. Então, vamos lá. Deixa eu ver. A parte aqui que o Adão bate na Lilith não é engraçada. Vamos para uma parte melhor. Eu gosto da parte de Deus. Vamos ver. Vou ler um. Como os poemas são pequenininhos, eu vou ler aqui uma sequência. Esse livro, na verdade, os poemas são independentes, mas eles também podem ser lidos numa sequência, de maneira que eles estão recontando a parte do Gênesis, que é até a expulsão do paraíso. Paraísos artificiais. O paraíso é quando Adão está dormindo. Jardim 2. Pouquíssimo passado, Eva não pode se refugiar na infância. Ex-esposa. Eva observa Adão. Lilith tinha toda razão. Reformas no parquinho. Enjoava-se Adão. Todo dia a mesma Eva. Eva, todo dia o mesmo Adão. Brinquedo novo. Deus andava sumido. Criara o homem e o tédio. Por dias exatos e infinitos, pensava nova tentação. A árvore do fruto proibido, bem no meio do parque. Da natureza divina e humana. Bastava a interdição e ele tudo sabia. Somente daquela. E ele apontava, não podem comer. Depois, atrás da moita, aquele prazer de espiar as quedas. Frutos caudalosos, Lilith e Samael aparecem para visitas. Trégua para festas, sob a árvore frondosa. Eva e Samael. Escorre quente a peçonha da serpente. Mamíferas. E Lilith brincou com os seios de Eva, e Eva viu que era bom. Gangbang. A imagem e semelhança, secretamente, Deus assiste. Aliviado. Mal resolvido. Adão tocara em Lilith, Adão tocara em Eva, disfarçava em cólera o desejo eriçado por Samael. Perguntar não ofende 2. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Por que fizestes isso? Deus inventou tudo, inclusive a pergunta retórica. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Adriane. Nada. Então, Jussara, como é que você vê essa questão que nós colocamos sobre a relação da mulher com a escrita e a relação política da mulher com o universo literário?
Olha, eu acho assim que, de certo modo, quando eu comecei a escrever, e comecei a escrever tarde, quer dizer, não faz muito tempo, né, que eu estou escrevendo, mas o ambiente era masculino. Estou falando do quê? 90, não. Meu primeiro livro foi publicado em 99, 2000, né? 2000, exatamente há 22 anos atrás. Pode-se dizer que eu sei quais são as poetas que estavam ali, não é? Eu sei quais são as 3 ou 4 poetas que estavam ali lutando. Então, havia até um sentimento meio exótico, não é? Nós éramos como assim, aquelas pessoas exóticas que estavam ali, que, nossa, surgiram, né? Assim, essas coisas exóticas que pularam aqui e ali, e bem como a Adriane mencionou, muito no eixo, um eixo sul, né? Rio-São Paulo, que não abrangia necessariamente, eu não sou do Paraná, mas eu já morava no Paraná, né? Quando comecei a escrever. Então, poeta do Nordeste, nem pensar, né? Nem vinda, morando no Nordeste, tal, nem pensar. E aquilo era engraçado, né? Porque era muito solitário e tinha uma demanda muito grande, né? De uma curiosidade muito grande, eu diria, dos poetas, né? De surgirem poetas mulheres. Então, isso foi vindo, né? Tanto que eu respondia muitas entrevistas na época que vinham Eu lembro uma vez que o Carpinejar me entrevistou e ele perguntava assim: como que você se sente no meio desse universo masculino? Então, sempre era um pouco cansativo isso, né? De como você se sente no mundo masculino, isso aqui. De repente, as mulheres, não apenas na literatura, mas em todos os campos, né? Da discussão da discussão feminista, elas não é que elas começaram a escrever, elas começaram a ter voz, lhes foi permitido levantar a voz, né? Então, foi uma luta muito longa e silenciosa, mas que de repente não dava mais, sabe? Não dava mais para não deixar, né? Na verdade, foi deixado, foi permitido, mas aos poucos isso não dava mais para que se deixasse isso. Era um clamor necessário, humano, natural, não é? Que a mulher escrevesse e que seus escritos lhe fossem não permitidos, mas que fizessem parte de um mundo absolutamente natural. O que não dizer, hoje a gente já discute, por exemplo, a escrita da mulher negra. Porque imagine, se a escrita da mulher branca já foi essa tortura, né? Você imagina a mulher negra escrevendo, não, a mulher indígena. Isso era impossível, não, só a mulher negra. Não A é... mulher trans, a mulher trans também. Mulher trans, eu ia chegar lá. Que não tem aos voz. poucos, inclusive essas mulheres, né? Essas mulheres pretas, trans, gays, nordestinas, elas abrem, né? Elas abrem caminho para todas, porque elas trazem realmente no bojo, né, as bordas. Então, a inclusão dessas mulheres de bordas, ela tem sido muito, elas têm trazido, né, algo muito importante para nós, mulheres cis, né, mesmo supostamente brancas ou pardas, mas que não fazem parte dessas minorias, como é o meu caso, por exemplo, que sou afro-indígena, mas não tenho o fenótipo, não tenho uma questão social que me diga que eu faço parte
do estamento mais socialmente mais pobre, é sempre mulher branca, branca que eu digo o fenótipo, né? De classe média, letrada, né? Que tem letramento. Eu não me encaixo nas prerrogativas das mulheres de minorias, né? Mas meu pai é preto, tenho uma bisavó indígena, meu pai é neto de indígena, e então, mas isso era impossível. Se eu dissesse isso, ninguém ia nem escutar, né? Como o Bugra, talvez, esse livro que eu fiz agora, é um pouco o resgate desse lugar, não é? Esse lugar que nos é permitido e que é muito mais fácil se colocar no lugar da mulher que escreve supostamente não trans, não gay, não preta, porque você passa batido ali. Ninguém vai perturbar, ninguém vai te colocar em nenhuma caixinha disso, daquilo outro. Então, é um processo ainda em progress, é um processo em andamento. Eu não diria que nós chegamos a lugar nenhum. Nós simplesmente conseguimos o básico do básico do básico, não é? Assim, eu não celebro ainda nada. Talvez em vida eu não vá celebrar ainda, porque exatamente o fato da gente estar discutindo isso aqui já pressupõe que as coisas não estão andando naturalmente, não é? Exatamente. Essa questão em si já é uma questão a ser pensada como, por que eu estou respondendo isso? É porque alguma coisa não vai bem. Eu tenho um livro aqui que chama-se Inanna, antes da poesia ser palavra, era mulher, que é uma tradução do Adriano Scandolara, do Guilherme Gontijo Flores, sobre essa mulher que viveu há 4.000 anos atrás na Mesopotâmia, foi traduzida numa tradução poética do Guilherme, Eneduana, né? Inanna. Então, ela foi a primeira poeta mulher da história, não apenas a primeira poeta mulher da história, mas a primeira pessoa de qualquer gênero que escreveu e assinou o que chamamos de literatura. A exaltação de Inanna, isso aqui. Então, assim, se é para falar de mulher escrevendo, a gente vai achar nos primórdios, vai achar em tudo que é parte. Agora, mulher sendo admitida num universo social, editorial, cultural, não é midiático, não é possível. Aí é um acontecimento recente, é uma celebração recente, e que vem sendo cada dia mais, não é, possível para nós. Mas eu ainda tenho vários pezinhos atrás, né, com essa questão, porque se a gente está publicando também, não nos é permitido também tanta coisa assim, não. Isso a gente percebe nas escolhas, você percebe nas direções de instituições, nas culturais, literárias, né? As curadorias, né? Claro, a gente vai levando, a gente vai lutando, a gente vai gritando, mas não tem sido tão fácil assim, pelo menos. Esse jabuti aí de 5 pessoas, né? Não sei, 5. Todo mundo ficou muito alvoroçado. Achei tão possível aquilo. Achei tão, sabe, tão normal, assim. Mas eu celebrei. O alvoroço, né? É um sintoma, né? O alvoroço também o alvoroço é um sintoma, exatamente. Bem. Então, veja como até o nosso sucesso, entre aspas, eu diria, ele ainda é um sintoma, né, do machismo. Mas, Nuno e Jussara, falar só uma coisinha aqui para vocês, que eu observo. Eu vejo muito essa época, sendo otimista, como uma época que chama tanta atenção, porque, para mim, essa é a época da questão do gênero, sabe? Eu noto que, se em outras épocas houve revoluções, isso, revolução, aquilo, essa me parece a época da revolução do gênero.
E eu acho que chama tanto a atenção justamente porque agora estão acontecendo coisas que antes não aconteciam em tamanha profusão. Então, a gente nota, pô, diferente, olha o que aconteceu aqui, assim, claro que significa que a coisa não está estruturada, claro que significa que exatamente por chamar tanta atenção, por a gente estar falando disso agora, significa que isso não está estabilizado, mas eu acho muito interessante notar isso, como usou a palavra o Nuno, né? Como sintoma de uma época que está mudando algumas coisas. Assim, eu sou mãe de jovens, né, adolescentes, e eu noto assim como que as grandes questões estão passando pelo gênero, por uma maior liberdade com relação às identidades, sabe? Veja, Adriane, eu não quis em nenhum momento desconstruir a sua fala, de modo algum. Não, sim, nem eu senti assim, não. Eu só quis complementar, talvez porque com essa, vamos dizer assim, quando a gente pensa com essa alegria, né, dessa primavera que brotou, que floresceu e que vem acontecendo, principalmente de uns 7, 8 anos para cá, a gente pode ver, não é? Pode atestar isso no número de publicações e tudo mais. Isso não significa que eu, particularmente, eu falo em meu nome, eu percebo, porque como eu talvez, eu não sei, eu acho que eu percebi, eu comecei falando de um tempo em que havia 4, 5 pessoas, mulheres, escrevendo. Então, batendo no teto para furar esse teto, né? Exatamente, furar uma bolha medonha. Então, isso era um processo violento. E eu posso dizer o nome das poetas aqui, eu lembro de todas elas. Mas logo em seguida já foi acontecendo tranquilo, assim, de uma maneira meio vindo, né? E de repente explode isso tudo. Eu acho até que há um excesso, né? O que é muito bom. Há um excesso de pessoas escrevendo, acho porque acho que é o momento, esse é um momento, a gente está vivendo um momento de muita riqueza, não é? De possibilidades. Acho que todo mundo está fazendo livro, isso é maravilhoso. Eu tenho deixado para trás, inclusive eu procuro às vezes, mas cadê fulana? Não está mais fazendo isso. E isso é muito bom. Eu acho que eu tenho o pé muito no chão, assim. A minha perspectiva é muito vamos dizer assim, muito complicada, como eu tenho complicadinha. Então, assim, eu vou dizer um negócio que pode ser interpretado de uma maneira ou de outra, mas que me parece uma fala complicada. Eu não me sinto feliz quando eu publico um livro. A felicidade não é bem um sentimento que me move. Eu acho que eu me sinto viva. Eu me sinto viva. E eu acho que as mulheres, elas estão se sentindo vivas. Isso é muito mais importante do que o sucesso ou a felicidade que um livro traz. Eu acho que a possibilidade de ser escutada, a possibilidade de ter permissão, entre aspas, né? Mas não no sentido de que nos é dado, mas no sentido de que nós estamos ocupando aquele lugar vazio que sempre foi nosso, né? Aquela lacuna. Ninguém está pedindo permissão, está sendo feito. Está aqui, ninguém precisa pedir permissão. Mesmo. É isso aqui, o livro está aqui. É tsunami, né? A gente avança. Exatamente. A gente avança porque tem que avançar mesmo, porque tem que avançar. Exatamente. E ninguém permitiu, não. Ninguém deixou. Como eu vou afirmar de novo aqui? Continua não sendo permitido. Parece que está sendo permitido. Parece, sabe? É bobagem achar que eles estão, o mundo está nos recebendo. Não, nós estamos avançando com nossos tratores literários em cima e avançando nos nossos terrenos que foram fechados, essas porteiras foram fechadas. E foram fechadas
pelo mercado literário, pelo mercado cultural, pelas curadorias, pela própria atividade, né? Que as mulheres... os campos de atuação, né? Então, estamos avançando. Por isso que eu falei das lutas das minorias, porque elas abrem mais caminho para um todo, né? Para um universo geral, né? As minorias, elas nos permitem avançar também junto com elas, e por isso que eu sempre estive ao lado das minorias o tempo inteiro, né? Desde a época das artes plásticas, participei de muitas iniciativas defendendo os gays por causa do problema da AIDS, dessas questões preconceituosas, que hoje falar preconceito parece comum, mas preconceito é uma coisa complicada que ainda existe, está aí, e hoje está muito forte no Brasil, né? Agora, Jussara, você poderia, então, fala 3 poemas que talvez tematizem isso para a gente, então, contextualizar com poesia, né? É tão complicado. Ou, não, ou que não falem sobre isso, porque, na verdade, toda poesia é política, né? Eu vou ler esse aqui, que chama-se As Marias. Uhum. As Marias. Lúcida noite carrega tochas, são seus sóis, vermelho ouro dos céus. Lúcida noite o pássaro derrama azuis, viça o manto claro, que a noite será sempre, a mulher derradeira, com seus ombros, braços e olhos de luz. Vou ler alguma coisa. Bom, o Santa Joana dos Matadouros é tudo isso que a gente está conversando aqui o tempo inteiro, né? Porque é violência, é muita violência, não é? Cara, eu não sei o que ler, porque eu vou ler do FIA mesmo. Fica à FIA ao vontade. revés, da nascente do Capibaribe. Oi? Fica à vontade, o que você, dentro da sua lógica, quiser falar. Esse livro aqui que foi feito a muitas mãos, né? A muitas mãos de mulheres, né? Fia esta cantiga, desfia depois, tecer e trançar. Fia esta cantiga no tear, em silêncio, como as tuas tias. Teu pai foi para a roça, vestido de noiva, e nunca voltou. Fia esta cantiga, como tua mãe um dia, sem alarde, desatou, e teceu, um coração escarlate, no peito de Jesus. Fia esta cantiga. E se vires a vida, fia bem depressa, fia esta cantiga para passar. Tem um outro aqui que eu queria ler. Esse poema é maravilhoso. Esse aqui, eu acho que é bem malvado. Malvado no sentido de que nos fazem malvadezas, né? Nós somos boazinhas. Nós agora fazem cada malvadeza com a gente, né? Fábula A Nossa Senhora dos Fios. Risquei um vestido com a cor das flores do flamboyant, cores do fogo. Peixes brancos, folhas longas, e um sagrado coração de Maria no peito. Teci e lavei na pia batismal. Era uma vez uma lagarta de 1000 patas que o roeu. Quer dizer, das lindezas, a gente está sempre com uma malvadeza no nosso pé, né? Essa coisa... O último poema aqui, o poema que fecha o FIA. 17 novelos brancos, nas mãos são serpentes, que a vara de mulheres desfia, sorvendo, tragando, fumo na cozinha. Nossa Senhora do Gravatá dos Gomes, dai-nos o ponto nosso de cada dia. Gravatá dos Gomes é o lugar onde lá no sertão, onde eu convivi com essas mulheres, né, durante 2 anos para que o FIA fosse escrito, sei lá como, né, mas é isso. Eu sempre gosto de trazê-las, né, trazê-las à luz, porque elas são parte desse livro na escrita mesmo, eu acho. Essa frase,
dai-nos o, né, o... Ponto nosso de cada dia. Isso foi a Cláudia, foi uma moça da renda que me falou, ela era muito, muito católica, muito religiosa. Elas são, né? Todas têm. Que coisa bonita, né? É verdade. Então, Coisa assim, bonita. é isso, Nuno. Tem Bom, uma pergunta então... aqui. Oi? Quer falar, Não, Susana? eu vi que tem uma pergunta que o Leonardo fez, muito interessante. Por favor. Então, cadê? Eu acho que eu te cortei aí, né? Você ia para uma outra parte ou já ia abrir para o pessoal falar? Eu queria só mais antes Faz de primeiro a tua e vamos Tá entrar legal. depois. Eu queria falar sobre o processo de escrita do poema, assim, a materialidade do poema, assim. Como é para vocês esse processo? Ele é porque aqui todo mundo está aqui é poeta, então o nosso público é de poetas e a maior parte do público que vai assistir, mesmo depois quando estiver no YouTube, é de poetas, né, ou de pretendentes a poetas, né, e pessoas que estão ainda no caminho. Enfim, e a gente sempre tem muita curiosidade. Eu falo assim por mim e por algumas pessoas que eu converso, várias. Todo mundo tem sempre curiosidade. Eu leio muitas entrevistas e fico sempre curioso pelo processo de escrita de cada um. Tem pessoas que têm um processo mais ou menos estruturado, unívoco, assim. Tem pessoas que têm vários processos aleatórios e mesclam isso na sua escrita. Então, eu queria saber de vocês como é que é isso. Antes disso, eu só queria pontuar um negócio aqui que eu acho, em função da fala de vocês, que eu achei as falas de vocês incríveis aqui, sobre essa última pergunta, não só, mas estou me referindo a ela. A gente aqui no Concerto, a gente tem uma política que é justamente essa diversidade. Não que a gente tenha que fazer força para isso, não, porque a cena já nos faculta essa diversidade, a gente não tem que ficar fazendo força, a gente olha a cena, bom, vamos aqui, e se todo mundo observar, na linha de concertos que estão publicados, existe um equilíbrio muito grande entre as diversas realidades, entre homens, mulheres, brancos, negros, indígenas. Ainda não trouxemos por uma circunstância, mas vamos trazer poetas trans, mas assim, porque tem uma lógica mesmo nossa de convite e que contempla essa diversidade da produção contemporânea, né? Já que esse é o nosso objetivo, né? Bom, mas então falem aí do processo, por favor, e falem 3 poemas. Adriane. Maravilha. Esse processo, falar do outro processo agora, que é o das curadorias. Esse processo, Nuno, que você fez esse adendo, né, das curadorias estarem atentas para essa questão das minorias, ele é importantíssimo. Todos e todas nós que queremos uma sociedade mais justa e temos um entendimento de que uma sociedade mais justa é aquela em que todos podem participar dessa sociedade, né, podem ser ouvidos, como disse a Jussara, né, a gente quer ser ouvido, um ser humano quer ser ouvido. Nós estamos falando de seres humanos, né? Não estamos falando de mulher, de homem, de preto, de índio, nós estamos falando de ser humano, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente está nas curadorias, todos nós, né, que consideramos que um mundo mais justo é um mundo de inclusão, na hora que a gente está nas curadorias, a gente tem que fazer isso, é lá que é o lugar de fazer, né? E como a Jussara disse, as curadorias, elas não estão igualitárias, elas não são feitas de modo igualitário, né? E eu até compreendo essa questão de a Jussara, por exemplo, apontar que não existe uma segurança nesse processo, né? Não existe uma estabilidade, uma segurança, porque o que a gente aprendeu com a história da humanidade é que a situação, principalmente da mulher, ela sempre pode retornar ao ponto zero. Tanto que basta ter uma guerra e a gente vira despojo. Basta ter uma guerra, né? A gente sabe o que acontece. Então, assim, as minorias têm que estar o tempo todo estressadas em vigiar o pouco que alcançam, porque tudo pode retornar ao ponto zero, né? Então, assim, as curadorias... As ucranianas são fáceis porque são pobres. Exato, mas é exatamente, né? Exatamente. Então, assim... as curadorias só queria reforçar esse ponto, sabe? Como é importante nas curadorias, nós todos, homens, mulheres, trans ou não trans, cis, nós que consideramos que um mundo mais justo é um mundo mais inclusivo, quando nós temos algum mínimo poder de mudança, a gente utilizar isso, né? Isso é que vai mover as coisas, isso é que resiste, isso é que faz resistir.
Mas agora falando do processo de Eu só queria escrita. falar uma coisa, Adriana, em um minuto. Sim, claro. Tem uma expressão que me chama muito a atenção. Claro que historicamente a gente entende, culturalmente, tal, antropologicamente, seja que sociologicamente, do ponto de vista teórico a gente entende. Mulheres e crianças. Mulheres e crianças, sim. Sempre isso, mulheres e crianças. Exatamente. Tanto que as primeiras escravidões, né, registradas na história, a escravidão, ela é experimentada em mulheres e crianças. Depois ela passa para outros grupos. Sempre mulheres essa e crianças. ideia de fragilidade. Exato. Claro que aí tem a questão, não, é a gentileza, é o tal. Mas por trás disso tem uma perversidade. Total. E uma irresponsabilidade, que é não dar à mulher e à criança, não é? Sim, a proteção. O direito de e, voz. Curiosamente, foi para onde o capitalismo avançou no século XIX, nas fábricas, praticamente escravizando mulheres e crianças com turnos de 16 horas, etc. Exatamente. Essas contradições do real que são... Né, você vê como é isso. Isso é um disfarce, não é? Isso é um disfarce para... É uma coisa que havia antigamente, cavalheirismo, né? Primeiro as damas. Que damas? Quem são essas damas? Que damas, coisa nenhuma. Uma coisa é educação, né? Uma coisa é educação que deve vir do homem para a mulher, mas não a ideia de que a mulher precisa dessa gentileza, né? Desse amparo, né? Masculino para sobreviver, coitada. Não é por aí. Mas isso gentileza ainda sem direito não serve para nada, né, Jussara? Não, e gentileza para... É jogo de cena, É jogo de cena, exatamente. Jogo de cena. Exatamente, é teatro. Verdade. Agora, então, vamos me permitir um comentário para finalizar. Nuno, só queria te fazer uma pergunta. Pode, por favor. Eu vejo você e a Adriane. Vocês estão me vendo? Eu estou vendo você. Na tela grande, inclusive. Eu estou vendo você agora na tela grande. Então então eu te vejo na tela grande. É a dinâmica do Zoom. O Zoom tem 3 formas de exibição. Você tem que ver qual delas você prefere aí. Pelo menos 3, eu acho. Mas assim, o papel... Mas essa está ótima para mim. Eu fiquei preocupada, porque como eu sei que vocês vão editar depois, eu disse... Gente, eu não estou você está aparecendo aqui com um quadro de natureza lindo aí no fundo, sua estante do lado de cá. Tá bonito. É uma foto do João, é uma foto do João. Tá tudo bem. É uma foto do João. Linda essa foto. Tem um riacho, né? É de uma ilha aqui do Paraná. Isso é um guapuruvu. Essa bonito árvore foi derrubada. Tristeza. Mas eu só queria deixar registrado aqui também que o papel de um homem branco que chegou à classe média, não era, mas chegou à classe média, né, cis, mas que tem alguma consciência, pode não ter toda, mas que procura selvagemmente ter essa consciência plena de tudo isso, também não é fácil, gente. Eu não lanço livro com alegria, também tem essa contradição toda, é sempre um incômodo, é um pisar, porque o mundo não é do jeito que eu tenho 2 filhas, né, jovens, né, uma com 22, uma com 26, enfim, 27 agora, acompanho mulher, enfim, sogra, amigas, né, que eu admiro e amo, enfim, tudo isso. Então é muito difícil. O mundo Mas eu vou te falar uma coisa, Nuno. Se a gente fizer aquele jogo das 10 questões, em que você coloca 10 questões, você já passou por isso? Você já passou por isso? Quem dá um passo à frente, quem dá o passo à frente, quem dá o passo à frente. Isso. Eu garanto que você vai dar 10 passos à frente e eu, Adriano, vou ficar lá atrás. Tenho certeza disso, mas eu quero dizer... Não, eu entendi você. A vida não é fácil. Não ocupa esse lugar com conforto. Esse lugar, eu não ocupo ele com conforto. É apenas isso. Ele, para mim, é a contradição, né? Enfim. Mas, então, processos. Adriane. O processo de escrita.
Meu processo de escrita, ele tem muito a ver com o tempo que eu tenho disponível. Eu não tenho como ter um processo de escrita disciplinado. Eu escrevo assim todas as manhãs ou todas as noites, porque esse processo de escrita, inclusive, está muito ligado a eu ser mulher mesmo, né? E a gente ter filho para cuidar, casa para criar. Agora que as minhas filhas estão maiores, mas, por exemplo, na época que elas estavam, né, pequenas, era o tempo que dava. Tenho que trabalhar, ganhar meu pão de cada dia. A gente não ganha a vida como artista nesse país, então, né, minha profissão é outra. E quando eu chego do trabalho, eu já estou moída, já, né? Pego o transporte público e fico pensando nas milhares de famílias, né, que chegam também do transporte público. Eu ainda tenho a sorte de trabalhar de segunda a sexta, quer dizer, tenho os meus fins de semana, trabalho num horário razoável, mas a maioria das pessoas, né, a grande massa mesmo, sai de casa tá escuro ainda, chega em casa, já está moído. Se for mulher, ainda vai cuidar de um monte de coisa na casa, e como é que você olha teus filhos, né? Como é que você olha a tua família? Então, esse país que adora tanta família, né? Você ouve lá os congressistas, todo mundo pela família, né? Mas não dá a mínima para a família, porque nenhum sistema que faz isso com as famílias liga para as famílias, né? Então, é um grande cisma de uma balela, né? Família, como diria lá como diria aquele personagem, né, do filme O Dadinho, né, família o caralho, ninguém tá interessado nisso, não. Então, o tempo de escrever, né, e eu ainda me considero muito privilegiada diante dessas famílias, né, o meu tempo de escrever é o tempo que sobra, o tempo que dá. Já escrevi várias vezes tendo uma ideia dentro do ônibus, escrevi no celular, escrevi em casa quando deu, às vezes um fim de semana mais tranquilo, peguei para escrever. O burilamento dos meus livros mesmo, adensar um livro, pegar o material e organizar, isso eu faço geralmente em férias, algum recesso, né, que é uma época que você tem que centrar mais no material, assim, no conjunto. Mas é um processo de escrita muito de aproveitar o tempo que eu tiver. E como os meus livros são temáticos, geralmente eu quero escrever sobre determinado tema, costuma ser um incômodo grande que eu estou sentindo, é algo que eu quero falar sobre aquilo, e os meus processos de escrita são muito obsessivos nesse sentido do tema. Eu fico obcecada pelo tema e eu fico escrevendo sobre aquilo, quer dizer, eu não fico escrevendo várias coisas, satélites, enquanto eu estou escrevendo um livro, né? Não, tudo é aquilo. Então, por exemplo, eu estava escrevendo Eva Proto-Poeta, fui ler a Bíblia inteirinha, do começo até o fim, fui pesquisar historicamente sobre quais dessas figuras existiram historicamente, alguma coisa sobre elas, fui estudar sobre lendas e mitos que as envolvem, fui estudar outras concepções daqueles personagens em outras religiões, e aí fui escrever esse livro, e A Bandeja de Salomé, que é o próximo livro que eu devo lançar neste fim de ano. Também acho lançar livro uma coisa esquisitíssima, também não considero que é uma felicidade, acho que é muito mais um exercício. A Jussara falou coisas interessantíssimas nessa nossa conversa aqui. Teve uma hora lá atrás que ela falou que sentia que ser poeta era uma coisa muito esquisita. E é engraçado, porque eu sempre tive também essa impressão, talvez seja uma impressão comum, a impressão de que ser poeta é uma espécie de transtorno, que não é uma coisa normal, não que seja ruim necessariamente, mas que não, é uma coisa de transtorno. E hoje eu sei que realmente vem para curar alguma coisa, né? Vem de algo de uma forma de lidar com o mundo, que você precisa desse sintoma, mas eu acabo considerando que ser poeta é um sintoma, é um transtorno. E aí é isso. Eu vou até aproveitar. Eu já falei isso num poema. Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar que no processo, e a gente voltou a esse assunto, e vou ler poemas que eu acho que tem a ver com isso. Estão aqui no Garrafas ao Mar. Vamos lá. Pântano. A minha casa está vazia. O lar se apagou anteontem, como dizem os da Grécia e os das Minas antigas. Ninguém ganha a poesia à toa. É aquele sinal na testa com que você sai na rua. Se acham aquele objeto caro,
precisam ver o que é viver com essa coisa que não se vende. Por dentro, o poeta é verde, musgo, dele escorrem algas, se reparar bem, são úmidos. Não chame um para sua casa, verá que eles molham os tapetes. E aqui eu acho que é um poema que fala que esse processo de escrita está muito ligado à fantasia, a poder fantasiar. Escrever. Dou água para os meus unicórnios e à tarde vou à costureira. Deus é engraçadinho, deu-nos por dentro um irmão Lumière. Não pesquei nuvens hoje, vou beber na taverna e com um pouco de sorte, talvez me perder na floresta. Quero contar 1000 mentiras para cada verdade insuficiente. Mais um, Adriane. Mais um, então vamos lá. Deixa eu ler esse aqui, então. Assistir a ressurreições. A vida exige os enterros de antes. É terra, sim, o que nos penetra narinas e boca. O peso destes 7 palmos comprime-nos as coxas, nada de andar como antes. E é bizarro, mas existem mesmo os que se levantam e depois de muito choro, dançam cheios de barro. Obrigado, Jussara. Então, obrigado, Adriane. Fale do seu processo e fale 3 poemas para a gente. Processo a gente quando fala em processo e os poetas começam a falar seus processos, como a Adriane falou agora, em algum momento a gente se identifica, né, também. Eu tenho um processo muito contínuo, né, assim, mental. Ao mesmo tempo que eu acho esquisitíssimo, mas isso me... Assim, eu nunca esqueço que eu estou escrevendo, mesmo quando eu não estou escrevendo. Então, isso é uma espécie de motor, né, interior que gira, né, o tempo inteiro na minha cabeça. Então, mesmo quando eu não estou exatamente, né, escrevendo, eu estou trabalhando com a minha escrita, não é? Porque eu estou processando coisas que eu vejo, coisas que eu lembro. Eu trabalho muito com a memória, não é, Adriane? Todas aí. Eu trabalho muito com a memória. Então, assim, algo que eu acho que o que acaba é que o que me estimula, o que me perturba, o que me instiga, é o que fica mais à frente, né, desse pensar contínuo, né? Então, eu fico pensando, vamos supor, tal história aconteceu lá na minha família, me contaram que não sei quem há 100 anos, não sei o quê. Eu preciso escrever sobre isso. E aí aquilo começa a funcionar naturalmente na minha cabeça, como se fosse um arquivo que vai se organizando, né, de palavras, de ideias, com muita força, né? Porque aí, não, isso aqui sim, não. Ficou toda uma discussão assim, meio maluca, né? Meio autista, meio eu comigo mesma, falando comigo mesmo. Não, mas isso aqui não, mas isso aqui sim. Porque isso, porque disseram aquilo, porque... aí eu saio na rua e alguém fala um negócio, não sei o quê. Olha, isso aí tem a ver com aquilo e tal. Então, são umas sinapses, né? Que vão se organizando de uma maneira muito... tem uma coisa que flui, não é? E isso eu descobri ao longo do tempo que eu estou escrevendo, que depende muito exatamente daquela vontade, daquele desejo de escrever que não cesse. Isso depende muito de mim, né? Do meu foco, do interesse. Então, o meu foco sempre está voltado para um processo de escrita, e isso é algo que eu fico buscando o tempo inteiro me alimentar disso, né? Então, agora, quando eu sento para escrever, aí já é outro momento.
Já é um momento, 2, que eu vou tentar organizar isso, né, de uma maneira legível para que eu me entenda dentro dos processos de linguagem, né, aí há uma depuração da linguagem. Ela sai do estado bruto, inconsciente, mental, não é, para um outro estado de organização da palavra, da língua que eu estou escrevendo, né, que a gente escreve em português, né? E aí vem um momento mais meio caótico também, não é, que é realmente de encontrar palavras que aquelas palavras que vêm, né, no fluxo mental, elas vêm muito belas, mas às vezes elas não funcionam. Quando você vai de fato fazer o poema, você fala: nossa, eu tinha pensado nisso, mas qual é a palavra que vai dar conta dessa ideia aqui e tal? E aí eu fico buscando esse momento mais, assim, uma coisa mais de fator de organização. O momento seguinte já é um momento mais que volta, né, para um processo de organizar o que está sendo organizado e tal, que é o de pensar dentro daquele processo histórico que chama-se literatura, poesia. Eu estou organizando isso como um poema, aí eu já encaixo naquele trem, naquele trilho, né, da poesia, que é: eu não vou escrever uma prosa, eu não tô aqui, eu estou fazendo poesia. E isso também não é muito lógico, mas tem muita lógica aí também, porque a gente escreve poesia porque a poesia é a poesia, e não é outra coisa que não seja a poesia, não é? Essa estranheza. E aí você liga aquele botãozinho: isto é poesia. E a última fase é a mais, eu acho a mais, sei lá o quê, que é: eu vou publicar esse negócio. Agora vem aquele monte de pessoas mentais extremamente rigorosas, né? Não tá bom, tá bom. Eu gosto disso, não, eu não gosto. Aí você fica o dia inteiro escrevendo, de noite você vai lá e pimba, destrói tudo e aí vai tudo para o lixo, volta, tal. É um momento crítico, né, do processo, que é um momento eu acho um momento mais, sinceramente, mais trabalhoso, porque é aí que você se dá conta que aquilo vai ter que terminar. Essa coisa, esse processo delicioso que começa, né, na memória, você vai ter que fechar isso aqui, né? E a hora de fechar, a hora da despedida, né, das coisas. Aí vem: não vou fechar isso aqui sendo assim tão feio, tão isso, tão aquilo, tão... Aí o juízo de valor tal é bem confuso. A revisão final, claro que é aquela revisão que aí é pauleira, né? Tipo, você já está com o editor, você já está sabendo que aquilo vai virar um livro que tem que ter uma revisão e tal. Aí volta aquele olhar técnico. Eu tenho uma coisa muito engraçada. Eu começo o livro pelo título. Que às vezes as pessoas falam: o título é a última coisa. Não, para mim o título tem que aparecer, porque é dentro do título que está tudo. Ele puxa o fio dos poemas. Exatamente. E a partir do título, eu tenho que abrir os capítulos do livro, que é outro sistema de organização. Eu sou designer, né? Então a coisa tem que vir como um projeto realmente, todo bem organizado, né? Para que eu consiga me achar dentro desse caos mental, que a cabeça da gente é um caos, né? Pelo menos do poeta, não pode ser a cabeça de um burocrata, né? Já pensou o poeta burocrata? Meu Deus, né? Esquece. Então, assim, a maneira que eu achei de me organizar sem me burocratizar é essa: é achar um título, abrir os capítulos. E que foi quando eu me surpreendi, porque no meu doutorado
era exatamente o processo acadêmico, o resumo, né, o abstract, tudo aquilo. Eu sigo essas etapas, assim, um pouco. As etapas acadêmicas, elas funcionam para mim nos livros de poesia, num certo momento que eu preciso realmente apresentar um trabalho. Para a saída, porque se deixar, a gente fica no caos, né? Então, tem que ter ferramentas para ir convergindo o caos numa coisa materialmente apresentável, né? Acho que é isso. E é complicado Exatamente. mesmo, é complicado mesmo. Jussara, Então, fala 3 poemas para a gente, fala 3 poemas para a gente. olha, eu queria exatamente falar. Esse poema aqui, eu queria. Até vou ler só 2, porque os meus poemas são mais longos que os da Adriane, e eles têm umas histórias. É assim, esse poema aqui, por exemplo, eu lembrei que quando eu era criança, eu fui criada num sítio, grande parte da minha vida, um sítio que era da minha avó, que tinha muita magia ali. Minha avó era uma pessoa da Jurema, ela tinha um centro, não sei o que, não sei o que. E essas coisas me encantam muito. E meu avô, quando meu avô morreu, eu era pequena, e eu ia passar dias na casa da minha avó, e diziam que ele se balançava na cadeira. Tinha uma cadeira na sala, uma casa muito antiga, e à noite elas fechavam as portas, morava só minha avó e minha tia. Eram mulheres num sítio, 2 mulheres tocando aquele sítio. E elas fechavam aquelas portas assim, antigas, e diziam que a cadeira, meu avô vinha se balançar na cadeira. Chamava Antônio. Então, esse poema aqui chama-se As Noites, Bababá, Antônio, o Encantado. Um vento bateu às portas, era minegro que vinha de Luanda. Um vento doce assoprou o ladrilho, era minegro desfiando seus ais. Um vento negro, um vento perfumado, um vento defumado. Eram as ervas ardendo no oratório que o vento lamentou, que o vento cantou. Era-me negro, macerando óleo. Eram-me negras, eram-me, eu era, a errática sombra de verão, recortada sobre a parede, pátinas rubras marcadas, quando um vento aveludado abriu a mão. Era Antônio, o de nome santo, com pés leves. Era Antônio, sombra no portão, despertando a casa, vindo do outro lado. Era-me negro, meu pássaro menino, abrindo as asas, adoçando o peito, os olhos, enquanto as velhas diziam que um vento, que quem sabe te traga, diziam, era Antônio Minegro, era sua casa. Poema do meu avô, para o meu avô. Agora eu quero ler esse aqui. As noites, longas para tecer os dias, longos para destecer as noites, debruçada sobre a janela, o mar lhe envia sons, o mar lhe abriga água, grande mar, grande mãe ancestral. Diante da régua do tempo, o mar não cansa. E ela abre as mãos, segura a concha, leva a concha ao ouvido. O mar, antigo e velho, sussurra. Ela fecha as mãos, como conchas, para segurar o fogo, para mantê-lo aceso, pois as noites serão escuras. As noites em suas mãos, seu mar como mãe, tecendo um futuro que se faz e se desfaz. É isso. Gente, esse momento para mim é sempre mais triste, porque tem tanta coisa que eu queria perguntar e conversar ainda, mas a gente tem o limite do tempo, que, enfim, por volta de 1h30, que nós até já passamos, mas eu continuaria até de noite aqui nesse papo, porque vocês, além dos poemas de vocês serem realmente maravilhosos, assim, sem nenhuma rasgação, porque são mesmo, e os assuntos que nós estamos conversando aqui também são assuntos assim, que a gente poderia aprofundar e diversificar por outros, mas, enfim, temos o tempo. Então, eu queria agora passar para vocês a pergunta do Leonardo e pedir assim, uma resposta mais ou menos breve para essa questão, e após a fala de cada uma, 3 poemas para a gente encerrar, e aí eu passo para a Suzana fazer o encerramento, né, do concerto pelo Instituto. Bom, o Leonardo, ele comentando o que
um dos temas mais candentes que nós falamos aqui, ele diz: se depender de permissão, nada muda. As mulheres estão chegando com o pé na porta, não há outro caminho. E que venham todas derrubando muros sem pedir licença a ninguém. E aí ele deixa uma pergunta, que se você quiser esclarecer alguma coisa, Léo, você puxa a voz aí só para esclarecer isso. Ele diz o seguinte: poesia é coisa de confraria? Eu imagino que ele tenha feito pontuado essa questão na pergunta por conta da necessidade de união, né, de estabelecer linhas de pressão para que as mudanças ocorram, né? Ô, Quer Nuno, falar, Léo? sim, na Por favor. verdade, boa tarde a todo mundo, parabéns às poetas maravilhosas que eu ouvi hoje à tarde. A minha pergunta, na verdade, foi um papo que eu tive com o Armando Freitas Filho, e conversando com ele, eu falando: poxa, Armando, eu acho que cada dia que passa tem mais poeta do que leitor de poesia. Você acha que a poesia está acabando, que a poesia é coisa de confraria? E ele respondeu assim: nós somos parte da confraria dos ferozes. Achei lindo isso. A minha pergunta é essa para vocês, Não tem poetas. a ver com o quê? Não tem relação Não, com o que você colocou antes, são não, questões tem a ver com independentes. isso. O que vocês Tá bom. acham que realmente tem mais poeta do que leitor de poesia? Se bem que todo poeta é um leitor de poesia. O jogo, pelo menos, estaria empatado aí, né? Mas está diminuindo? Vocês acham que o leitor de poesia está desaparecendo? Minha pergunta é essa. Olha, Leonardo. Adriane, responde. Responde primeiro agora, Jussara querida, porque eu respondi primeiro todas. Tá bom. Tá bom, querida. Olha, eu acho que o leitor de poesia, na verdade, uma vez eu vi uma estatística que me deixou estarrecida. O leitor de poesia é 1% sempre da população, né? Então, na verdade, o leitor de poesia a gente procura com lupa, porque a maioria, até tem pessoas que têm livros de poesia em casa e tal, mas geralmente eu escuto que, primeiro, que eu acho que a poesia é um gênero literário que ele exige um certo tempo. Um livro ele necessita de um tempo para ser lido. Tem livros que eu abro e que eu leio um poema, para mim já me enche a semana inteira. Então eu volto para ele, tal. Então, eu acho que poesia é coisa de confraria, assim, a confraria da estranheza, da perturbação, né, da loucura, de tudo que é mais poesia é confraria da esquerda, né? Hoje a gente falando do Brasil, a gente não pode imaginar que tenha poesia nesse governo, né? Então, se existe uma ideia de poesia e rima com confraria, é engraçado, né? Eu acho que sim, num certo momento. Agora, tem um momento assim que eu acho que, naquele momento mais fechado, nosso, pessoal, não é? É intransponível e insubstituível. Poesia é coisa de dentro mesmo, é coisa da alma, né? E eu acho que cada poeta é uma confraria em si, né? É uma confraria de muitas vozes, de vozes que ele escuta, vozes do vento, vozes soltas, vozes perdidas, cada palavra que vem. Então, tem uma ideia de confraria, assim, da confraria do bem, né? Da confraria da paz, da confraria da beleza, da confraria da denúncia, da confraria da voz. Acho que sim. É uma confraria barulhenta, eu diria, né? Mas sim, mas o mais importante, que eu acho, é uma confraria com a porta aberta para quem quiser fazer parte dela. Fale Isso. 3 poemas para gente. 3 poemas. Eu gosto do número 3, é um número mágico. Também Isso gosto, mesmo, número mágico, e vamos lá, no próximo sábado já, hein? Isso, próximo domingo. É domingo. Eu querendo domingo, votar antes. Ao meu ato falho, eu estou querendo ir antes. Eu também, Adriane. E ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais. Estamos assim... Eu estou esperando, eu falei ontem, parece que eu sou assim, aquela criança esperando o aniversário, o ano novo. Né? A gente acredita que vai mudar tudo, que vai ganhar presente, né? Papai Noel vai vir e tal. Vi ao Vestido de revés. vermelho.
Papai Noel, Papai Noel. Da nascente do rio Capibaribe, no sítio Araçá. Ó Santa Rosa de todos os dias, as tuas paredes, teu chão de histórias e brisas, de folhas e da ferrugem dos barcos, os barcos todos que passam por teu horizonte, e teu cais roçando leve o cascalho das águas e as tuas macas, a tua pátina e as vozes do tempo. Ó Santa Fia, que costura a terra ao mar, teus mistérios gozosos, teus mistérios dolorosos, gloriosos, luminosos, teu cais hoje dilacerado, teu rosário antes de pretos e putas, cortado por ruas e estrelas, teu signo de Salomão, tuas 5 pontas, tua linha de pedras árabes, mouras, todas as linhas do teu horizonte, tapuia, minha tapuia, tapuia de Canindé. Ó Santa dos homens e das mulheres, dos trens carregados de sementes negras, derramando seus ungüentos, espalhando o ouro negro de teu melaço, escuta os lamentos e as loas, e no teu próximo pôr do sol, derramai versos sobre o chão de pedras e mato, pois não queremos te deixar. Quem te dá? Areia no mar. E esse povo que tanto chora é Pancará que vai embora. Eu queria lençóis brancos, vindos do algodão, que brilha ao sol de junho. Mas o algodão brotou no meu quintal, veio do chão escuro, e seus fios cortam o dia ao fio da faca, armam guerras, costuram a terra ao sol, fingem ser ouro, ou fios de um terço antigo, mas são fios de outro brilho, que as filhas da terra enlaçam, em cardumes de mãos nas tardes perdidas, em noites escuras. São fios que atam o limo frio, a poeira do catimbau. Quitéria Martins foi minha tia. Ela tinha um tipo de autismo e ela era uma pessoa muito interessante, que eu amava muito. Muito silenciosa, uma sertaneja, não é? Que viveu a vida ali, entre as minhas tias, cuidando da minha avó. Eu fiz esse poema para a Quitéria. Quitéria Martins tinha 2 vestidos que Esmeraldina lhe deu de presente. Ela, Quitéria Martins, dobrava os vestidos na pequena gaveta, depois acocorava no batente para fumar o cigarro, que enrolava delicadamente. Quitéria Martins não sorria, Quitéria Martins não chorava, dobrava os 2 vestidos delicadamente, os aprisionava na pequena gaveta para que não fugissem. É isso. Obrigado, Jussara. Obrigado. Adriana, então... É a pergunta do Leonardo, né? Da confraria. Poesia, coisa de confraria. Eu achei a resposta da Jussara absolutamente completa. Assim, assino embaixo e só acrescentaria que eu acho que também a confraria dos poetas é cada vez mais a confraria dos profetas. Poeta tem me parecido cada vez mais profeta, sabe? No sentido de que é um baderneiro que fica em cima de uma pedra no meio da rua, ou dizendo que o mundo é e ninguém mais está vendo, ou anunciando o fim do mundo, se a situação continuar de tal maneira. Eu acho essas figuras muito parecidas no que elas têm de anormais dentro de uma normalidade que parece que não está vendo que as coisas ou estão ali para ser vistas ou precisam ser modificadas, né? E quanto a ter mais leitores de poesia do que mais poetas do que leitores de poesia, também eu não acho que dá empate, porque eu não acho que todo mundo que se diz poeta lê. Eu acho que tem muita gente hoje que se arvora a dizer que escreve poesia, mas na verdade não lê poesia, o que eu acho bem grave assim do ponto de vista da linguagem, né, da forma. Apesar de também pensar que poeta tem a ver com o modo de ver, né? Não tem a ver necessariamente com o modo de escrever, tem a ver com o modo de ver o mundo. Poeta é, então, da confraria dos inclassificáveis. É isso. Poema? 3 poemas. Então, vamos lá. Vou ler do livro novo, mais recente, que Eu Estive no Fim do Mundo e me lembrei de você, já que eu falei dos profetas. O fim do mundo. Os vulcões entram em erupção a qualquer momento e fazem de cidades inteiras um museu de estátuas.
Bocas de horror anunciam que viram um anjo de fogo. As tempestades rompem os telhados de amianto e as pedras que seguram as telhas ferem a cabeça da mãe. As vizinhas acodem com água e o chão fica vermelho. Os vírus atacam os rins, o fígado, o pulmão, a medula, o diabo. Filhos morrem, irmãos morrem, pais são atropelados por trens de ferro, mulheres voltando do trabalho são estupradas enquanto rezam a Ave Maria. Crianças nascem com síndromes inexplicáveis, aviões caem, barcos afundam, nações declaram guerra e você vai e mata e morre. Outro dia foi em uma igreja, uma bomba, 8 mortos e 32 feridos. Ordens de despejo, famílias nas ruas, agências bancárias abrem às 10. Na praia, onde construíram um porto, tubarões arrancam pernas. Meninos adolescentes entram em creches atirando. Da polícia, nem falo da polícia. Olhai os lírios do campo de concentração, dos campos de refugiados. Tudo que é fascismo agora vem com o prefixo neo. Não sei se Deus existe. E se não existe, eu falo muito sozinha. Quando ninguém está vendo, sinta a existência das coisas invisíveis, calor, frio e vento. Absorva a luz, sintetize dentro. O contínuo de respirar, ouça, entre no lugar de onde ele vem. E se pisar descalço o chão, veja, entre o pé e o chão, a sensação é invisível. Feche os olhos, ouça o som, sinta o cheiro, a saliva na língua, senti-la é invisível. A bola azul de Yuri Gagarin. Que tudo tenha fim, menos a bola de Yuri Gagarin. Não é plana, como dizem os quadrados. Bola oval, safira azul, com alguma terra incrustada. Nave e casa, onde nos ferimos, como quem proclama que não merece a joia do universo refletida na pupila azul de Gagarin. Através da janela, eu vejo a terra. O chão é claramente identificável. Eu vejo rios e as dobras do terreno. Tudo é tão claro. Maravilha. Muito obrigada. Poxa, olha, obrigado a vocês. Muito bom ter você, Adriana, e você, Jussara, trazendo a poesia de vocês aqui para o nosso conhecimento, para o nosso aprofundamento e a conversa também. Enfim, eu só lamento que o tempo tenha passado tão rápido. Eu queria ter falado muito mais coisas e ouvido muito mais poemas. Então, muito obrigado a vocês. Então, Suzana, passo para você as palavras de encerramento. Tá? Isso aí, gente. Ouvindo vocês, assim, eu lembrei de algumas coisas com relação à poesia de mulheres, né? Que eu sou um pouco mais antiga, né? Em certo sentido, né? Em todos os sentidos, na verdade. E eu pertenço a um tempo, né, no fim dos anos 70, início dos 80, em que era grande discussão sobre a poesia feminina, né? Eu vim ouvindo, né, vocês, né? A gente já vem com essa discussão há muito tempo, há muito tempo. O que é o lugar da mulher na poesia? Na época também tinha a pergunta, né, se existia uma oficina, uma poesia feminina, se um poema denunciaria, né, se a mulher é mulher ou é homem. E a glória seria escrever sem denunciar. Olha só que coisa incrível isso, sem que a mulher e o seu cotidiano aparecessem, né? São dois universos muito diferentes né, e na época ainda eram mais, né? E nesse sentido, Nuno, eu pensei da gente trazer a Leila Mícolis, viu? Que é uma poeta que a gente tem que trazer para o concerto. Com certeza. Grande Leila. Que ela tem assim livros. Na época eu também escrevia. Maravilhosa, nossa. Escrevia nessa linha, né? Poemas
bem feministas, de traço feministas, mas ali Eu a acho que Leila Leila é uma poeta icônica dos anos 70. e ela e a questão da mulher, ela está muito colocada lá. Hoje ela reacendeu, que ela ficou escondida durante. É uma questão que apareceu há pouco tempo. Hoje, assim, as mulheres falando de mulheres e esse movimento, é um movimento que reacendeu há pouco tempo, mas ele já existiu, né? Ele já existiu. E aí, eu ouvindo a Adriane falar, por exemplo, assim, do cotidiano, ela disse assim: e se der tempo, aí eu, depois de lavar, passar, não sei o que, quer dizer, cozinhar, cuidar do filho, não sei o que, então eu vou fazer um poema, né? É um pouco isso. E eu sempre identifico que eu acho que as coisas mudaram ainda muito pouco no nosso cotidiano nesse sentido. Eu acho que nós continuamos todas muito sobrecarregadas e um pouco mais de abertura, talvez hoje se acha mais natural, né? Sei lá, os homens, então. O homem, quando vai lavar uma louça, ele diz assim: olha só, viu? Estou lavando louça. Como se não fosse uma tarefa que qualquer pessoa que tem uma casa precisa fazer, né? Cozinhar. Tem filho, vai cuidar. Para dar uma medalha, Suzana. É para você dar uma medalha nessa hora, uma medalhinha. E eles falam assim: olha, eu lavei louça, olha, eu limpei a casa. Uma coisa muito louca. Mas, eu enfim. acho muito interessante, assim, muito curiosa a expressão "vou ajudar a minha mulher". Sim. Interessantíssima. Então, eu vou lembrar só um poema. Eu gostei demais dos poemas de vocês. Tem alguns assim que eu até tinha separado 2 para falar, mas eu tenho um pouco de medo do horário, que o Zoom cai. Então, vai chegando no final e em que essa questão do feminino está muito presente e tal. Mas eu vou só falar um poema para fechar, que não é de vocês, que é da Leila Mícolis. E um dia a gente vai marcar uma live, só sobre essas que eu acho que isso tem muito, muito pano para manga, tem muito que se falar nessa história, tá? Essa coisa da marca feminina, marca masculina na linguagem também, né? Para mim, os poemas factuais, eles denunciam mais. Quer dizer, enfim, tem uma série de questões. Até a qualidade do poema se discutia na época. Então, a Leila tem um poema famoso que diz assim, a gente com esse poema fica assim, de trazer a Leila. Precisamos trazer a Leila aqui. Né? Ela deve estar agora com mais de 70 anos, então, e dedicados à poesia ainda muito. Né? E diz assim: falas muito de Marx, da divisão de tarefas, do trabalho de base, mas quando te levantas, nem a cama fazes. Grande Leila. Então, assim, converso com ela de vez em obrigada. quando no Face. Gente. Né, Mara? A Mara é outra poeta aqui, a Mara Sena. Obrigada. Então, agradeço. Não, falei, gosto muito da Leila, gosto demais. Então, assim, agradecer a vocês a vinda, convidar para a gente um dia fazer assim uma fala, né, com várias poetas, né, também, cada uma falando sobre essa questão. Acho que vai ficar bem bacana. E é interessante uma live específica para isso, do IEL, né? Eu podia convidar a Adriane, Jussara, né, Leila, e tirar o Nuno de cena, né? Só não sai de cena, que não tem nada para falar. A mulherada fica aqui, reina. Ficava ouvindo, né? às vezes com vontade de falar, mas Isso. a gente tem um combinado assim, de deixar fluir a poesia, principalmente, né, a poesia dos poetas do concerto, né? Então, é isso que a gente privilegia aqui. Queria, então, agradecer a presença de todos, tá? Muito poeta na plateia. Tem aqui o Alexandre Brandão, que está na rua, disse que foi levar o cachorro para passear, mas que a conversa estava tão boa que ele levou o cachorro para passear ouvindo o concerto. Né? Tem a Lila Maia, a Mara, o Felipe, a Vitória, a Lúcia, todo mundo, né? Assim, né? A Maria Alice Braga aqui, olha a Lila Maia ali, outra poeta, né? Obrigada, gente. Um bom sábado.
e vamos começar a pensar nessa questão de fazer essa mesa aí com as mulheres. Tá, Luna? Obrigada a todas, Beijo para todos, todos todes. aí. Um beijo aí. Um beijo, Obrigado. obrigada. Obrigado demais. Obrigada. Obrigada, tchau. Beijo para todos. E todas. Beijo.